Muito boa noite. Bom, o assunto de hoje está levemente relacionado com essa história de cursos, congressos, networking, participação em eventos. Eu também estive na semana passada num grande evento de da rede de escolas que já me contratou de diferentes maneiras, para diferentes trabalhos, desde formação de professores, formação de gestores, trabalho de consultoria e também palestra para pais, né, que é a rede Red Balloon. Eu estive semana passada também lá. E quem sabe, né, eu encontro vocês, então eu não sei quem são vocês, pessoalmente nesse evento aqui em São Paulo que a gente vai ter a partir de amanhã. Na quinta-feira eu tive a honra de ser convidada para ser uma das palestrantes do evento. O formato, na verdade, que eu vou participar não é exatamente uma palestra, estou aqui checando para não falar bobagem de lugar. É um painel chamado Educação Parental e Escola, uma relação de aprendizagem. Vai ser no Auditório 1, na quinta-feira, dia 25 de abril agora, das 15 às 16. E depois, na sequência, né, então esse formato é um formato de painel, de roda de conversa. Eu estarei com o professor, doutor Vilmer Botura, que é psiquiatra também, interessado, né, pelo assunto educação parental, sabe da importância desse assunto. Então estaremos juntos e nós seremos entrevistados pelo jornalista, né, pelo moderador Fernando Leal. Então ele que vai estar lá fazendo as perguntas e também perguntas do público. E na sequência teremos sessão de autógrafo, tá? Então também é uma excelente oportunidade para a gente se encontrar. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto importantíssimo, que é, afinal, né, educação continuada. Eu preciso contar para vocês que muito do que eu vou falar, eu tenho tanto no meu curso de pós-graduação integral em educação parental, quanto no meu programa também, formação integral em educação parental. A diferença, as pessoas sempre me perguntam a diferença, então eu já vou falando. A diferença de um e do outro é mesmo o tipo de curso. O Formação Integral em Educação Parental também é um curso 100% online, mas ele é nível de extensão universitária, obviamente reconhecido pelo MEC. E o de pós-graduação integral em educação parental, que também, logicamente, é reconhecido pelo MEC, é uma pós-graduação. Tá? Então é só isso que difere, né? Então acaba tendo mais matérias, mais trabalhos, né? No caso, um trabalho final, mas tem algumas avaliações ao longo do processo, no caso da pós-graduação, tá? Bom, eu me inspirei, né, eu já estou indo para a minha 10ª turma do FIEP, que é a Formação Integral em Educação Parental, já estou em andamento com a turma 3 da pós-graduação, e 2 módulos desses 2 cursos é sobre as competências do educador parental e como desenvolvê-las, né? E aí eu estava pensando sobre algumas pessoas que empacam justamente nessa hora da educação continuada, por 2 motivos. Ou porque entram num looping de ficar a vida inteira só fazendo a educação continuada, só fazendo os cursos e não começa efetivamente a atuar, né, no caso, como educadores parentais, ou as pessoas que acham que não precisam mais. Eu já fiz um curso, foi um bom curso, né, um curso de certificação em educação parental em disciplina positiva, por exemplo, ou eu fiz um desses que eu mencionei, o FIEP ou a pós-graduação, não preciso mais. Já tá bom, um curso é suficiente, não preciso estudar mais. Não é bem assim, né? Eu tenho muito orgulho em dizer que estou na área de educação há exatos 41 anos,
sempre na sala de aula, só mudou a faixa etária dos alunos, o assunto, o contexto. Então, já dei aula para, né, crianças, adolescentes, adultos, em escolas particulares, escolas de línguas, escolas públicas, ONGs e universidades. Atualmente eu trabalho para a PUC de São Paulo como professora convidada, desde para a COGEAI, né, um braço da PUC aqui de cursos de pós-graduação, desde 2006, e a partir deste ano de 2024 também para a PUC do Rio Grande do Sul. Aí já é um trabalho também como professora convidada de curso online, com a diferença que a minha matéria, vamos dizer assim, a minha disciplina, a minha aula faz parte de um curso maior, né? Então, eu sou da opinião, isso foi para dizer que eu sou da opinião que a gente aprende muito quando a gente ensina. Então, olha que desculpa boa, educadores parentais. Se tem algum assunto que você está achando importante se aprofundar por qualquer motivo, que você gostaria de, enfim, se aprofundar mesmo, de saber mais, tal, por que não fazer as duas coisas, né? Cuidar da sua educação continuada e, ao mesmo tempo, do seu trabalho, né? Já dar os primeiros passos. Então, eu trouxe aqui algumas reflexões que eu queria falar com vocês. Assim, primeiro eu queria saber, assim, e logicamente a nossa interação fica limitada, né, nesse formato live do Instagram, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, que escrever alguma coisa, eu vou ter prazer em responder. Olha, por exemplo, eu gostaria que cada um aqui fizesse um exercício rápido de autoavaliação. Como é que está a sua performance profissional hoje? Se você fosse dar uma nota para si mesmo, e não precisa passar a nota não, porque é uma coisa muito individual essa. Que nota você daria para você mesmo hoje, assim como um todo? Profissionalmente, qual é a sua nota dessa área da vida, né? Conhecem aquela atividade que a gente faz em coaching das áreas da vida, como estão todas as áreas? Vamos focar hoje na profissional. Então, pensa nisso, porque uma parte importante que vai trazer, inclusive, uma nota mais alta, melhores resultados, você vai se sentir mais satisfeito ou satisfeita com a sua performance profissional e certamente terá mais reconhecimento do público, mais feedbacks positivos aí, mais ainda feedbacks positivos, se você estiver cuidando da sua educação continuada, tá? Então, eu quero lembrar que quando a gente atua, como no caso educadores parentais, nós podemos escolher, olha quanta liberdade, adoro essa profissão também por causa disso. Você pode escolher o público, lógico que dentro do escopo, pais, mães responsáveis, porque eu estou imaginando que você vai falar sobre criação de filhos, sobre parentalidade, então é algum assunto para pais e mães, senão você não é educador parental, né? Ah, mas eu quero falar com professores. Tá bom, você pode falar com quem você quiser, contanto que você saiba que educador parental é quem orienta pais e mães e figuras parentais. O que eu estou chamando de figuras parentais? Padrasto, madrasta, de repente, quando né, talvez babás, avós, enfim, padrinhos, sabe, madrinhas, aí você tem essas variações, mas tradicionalmente a gente está falando de responsáveis por aquela criança, né? Bom, então, eu vou deixar aqui meu livro. Quando a gente escolhe o público específico, ou por faixa etária, ou pelo assunto, ou pela localização, quando a gente escolhe o assunto que a gente domina, quando a gente domina nesse sentido, tá? De conhecer bastante, de ser apaixonado por aquele assunto, de gostar, de ter algumas informações relevantes para poder passar sobre aquele assunto. Quando você define o formato, o melhor formato para você, então, você tem o público, você tem o assunto, você tem o formato, você tem que passar obrigatoriamente, pode ser um atendimento individual só daquele pai, só daquela mãe, pode ser um grupo, pode ser o que você quiser, contanto que você passe por essas etapas. Antes disso acontecer, antes desse curso, desse workshop, dessa palestra, desse atendimento individual, você precisa definir, estudar,
né? Conhecer, planejar, definir. Então, acho que a primeira coisa é aquilo que eu estava dando as dicas, né? Definir o assunto, definir o público, para poder estudar de acordo com esse assunto, para poder conhecer bem esse assunto, para poder conhecer bem esse público, aí sim você vai planejar. Então, tudo isso é antes do evento, antes de acontecer esse encontro, né? Esse evento. Você vai planejar e tudo, né? Tô falando desde planejar o lugar, como que você vai divulgar, mas também e principalmente o conteúdo. O que eu vou divulgar, o que eu vou oferecer, quais são as estratégias que eu vou utilizar, quais são os objetivos, as pessoas vão fazer esse atendimento, esse workshop, vão participar dessa palestra, desse curso, e o que eles vão aprender com isso. Então, acho que essas são coisas importantíssimas que nós precisamos lembrar. Então, independentemente do curso que você fez, do assunto que você quer compartilhar com outros pais e mães, como educador ou educadora parental, é muito importante que antes desse evento acontecer, você organize esses passos daqui, tá? Então, cuidado para não estar... Aí tem gente que é o perigo de algumas pessoas que ficam só no estudo, no planejamento, se aprofundando naquele assunto e acabam não organizando, não definindo esse lugar, essa data, esse evento, sabe? Divulgando esse evento e acaba não dando esse primeiro passo para começar, tá? Vamos supor que você já passou, já conseguiu, já divulgou, aí começou, aí tá na hora de você executar. Minha sugestão é que enquanto você esteja conduzindo, pode ser um atendimento, pode ser facilitando um workshop, conduzindo um curso, uma palestra, assim que acabar, se possível durante, mas às vezes não é possível, muitas vezes não é possível, assim que acabar, reserve alguns poucos minutos para fazer algumas anotações de como foi, na sua opinião. O que correu bem, o que pode melhorar, o que você mudaria dos materiais que você utilizou e, se possível, recolha tenha algum feedback, se possível por escrito, né, das pessoas que você atuou, né, dos pais que você atendeu, do público que você, sei lá, facilitou um workshop. Tá? Então, esse feedback dessas pessoas, dos participantes, é muito importante. Porque, às vezes, a gente não consegue enxergar, sob a perspectiva do outro, como foi para o outro o seu atendimento, como foi para o outro o seu curso. E aí, quando a gente ouve o que estava bom e o que pode melhorar, a gente só melhora. A gente só continua caminhando, né, para esse lugar de desenvolvimento profissional. Mas não pensem que acabou. Ah, mas Beth, você falou como assim? Você falou para eu fazer uma coisa antes e uma coisa durante, se não for possível durante, logo, imediatamente depois, não é? É. Então, não acabou, porque um tempo depois, aí você que vai decidir se vai ser no dia seguinte, se vai ser dali a uma semana, se vai ser só quando você for fazer a segunda etapa daquele mesmo trabalho, né? Então, por exemplo, está fazendo um atendimento semanal. Então, talvez um dia antes de fazer o próximo atendimento. Não sei. Se vai ser um curso, que vai ser também semanal, talvez um dia antes da próxima sessão, não sei. Mas o ideal é você voltar para essas anotações que você conseguiu fazer durante ou logo imediatamente depois que se acabou o evento, para refletir, para fazer um processo de avaliação, para você replanejar e fazer baseado no feedback que você teve. Esse é um dos grandes segredos do sucesso dos profissionais que se consideram ou que são reflexivos. É muito importante que profissionais que se propõem a ser educadores sejam pessoas reflexivas. E nada melhor para ajudar no processo de reflexão do que esse exercício de autorreflexão, de autoavaliação, de autoconsciência, autoconhecimento. Então, a gente precisa fazer isso sozinhos, antes, durante e depois de quando nós estamos atuando,
e também receber feedback das pessoas que nos cercam. Não só dos coleguinhas de curso que acham a gente muito legal, muito simpático e tal, mas principalmente das pessoas que nós atendemos, tá? E ó, tem gente que acha, né, que eu já li esse livro, então eu já posso dar um curso sobre esse assunto. Alto lá, hein? Cuidado. Eu já fiz um bom curso, eu já tenho um bom certificado, né? Seja ele do MEC, seja ele da Positive Discipline Association, por exemplo. Não importa, são excelentes, né, certificados. Mas muitas vezes não é suficiente. Não é só o certificado, não é só o livro que você leu. Agora, essa combinação de coisas. É você fazer 1 ou 2 bons cursos. Por isso que eu sempre recomendo para o pessoal que faz curso comigo, quanto o FIEP, o Formação Integral em Educação Parental, ou a pós-graduação, e os cursos de educação parental em disciplina positiva, eles super se complementam. Tanto que quem é meu aluno sabe que eu dou descontos especiais, né? Para poder fazer os dois, porque aí você tá redondinho. Aí você tem a faca e o queijo na mão, porque você passou por todo o processo de educação parental, da reflexão, né, no FIEP, na pós-graduação, sobre a profissão, sobre o mercado, sobre se tornar esse profissional competente, com inúmeros exemplos reais de todas essas décadas, né, de experiência na sala de aula, né, e também há tanto tempo já atuando diretamente com pais e mães e com formação de educadores parentais. Já foram mais de 2.000 educadores parentais. Depois que chegou em 2000 eu parei de contar, viu, gente? Porque tava muito alto o número, eu comecei a ficar... As pessoas não vão acreditar, então é melhor eu parar de contar. Mas foram realmente mais de 80 grupos. Então, por isso que é um número tão grande, né? Bom, ainda sobre esse assunto, né, das dicas, né, das orientações, se eu puder dar algumas para vocês, em relação à profissão do educador parental e a esse processo de educação continuada, é que a gente se torne para sempre, para o resto da vida, um profissional reflexivo, um profissional pesquisador, que tem o hábito de estudo, que tem a rotina de estudo. Então eu não sei quais instrumentos você gosta de utilizar, né? Eu trouxe aqui algumas sugestões para desenvolver essa autoavaliação, essa autorreflexão. Uma coisa que eu gosto demais é fazer gravação de aula sua, mas não gravação para você depois divulgar, vender, não. Gravação para você ouvir, para você assistir, para você avaliar, puxa, quais são os meus vícios de linguagem, quais são, o que eu posso melhorar em termos de, não sei, né? Talvez até... de clareza, de didática, de comunicação, ou de expressão facial, ou de gestos, não sei, sempre tem alguma coisa a melhorar, tá? Então, essa gravação de aulas nossas, pedir feedback das pessoas e principalmente, agora é aquela coisa que você já sabe, isso aqui não é segredo para ninguém, prática, muita prática. Só que não adianta a prática automática, sabe aquelas pessoas que, eu sou professora há 40 anos, mas há 40 anos faz tudo sempre igual? Aí não tô falando disso, né, gente? Eu tô falando de uma evolução. Então, você pode ser, como eu, professora há exatos 40 anos, 41 anos. Mas o que eu gosto dessa, por isso que eu acho que eu vou continuar sendo por mais 40 anos, se me permitirem. Porque eu tô sempre com um grupo diferente, eu tô sempre com um assunto diferente. Lá na PUC do Rio Grande do Sul, o assunto é apego, é teoria do apego, o assunto é acolhimento infantil, é outro... Quer dizer, então, lógico, sempre relacionado à educação de crianças e adolescentes, porque essa é a minha praia, eu decidi isso lá quando eu tinha 16 anos de idade, né? Então, eu não tô saindo do assunto que eu mais amo, que é falar sobre criação, sobre educação, tanto de crianças quanto de adolescentes, mas eu posso ir mudando e aprimorando. Então fica aí o convite para vocês, anota aí, que isso aqui é ouro, hein?
Definir metas realistas, alcançáveis, para você ter, para cuidar da sua educação continuada todos os dias. Sim, todos os dias. Nem que seja 10 minutos, 15 minutos. Anota aí. Eu vou ler algo por 15 minutos todos os dias, por 30 minutos todos os dias. Não é possível que você não consiga 15 minutos em algum momento do seu dia, nem que seja para você ficar esses 15 minutos com a sua porta do banheiro trancada, com o chuveiro desligado, e você leva o seu livro, você leva o seu, sei lá, iPad, né? O que você precisar para fazer o seu Kindle, para você fazer essa leitura diária, sabe? Por exemplo, né? Se você está fazendo um bom curso online, você pode fazer ter essa rotina de 30 minutos assistir uma aula. Se a aula vai ser mais longa do que 30 minutos, você guarda uns minutos para o dia seguinte. Se a aula é mais curta do que 15 minutos, talvez você faça mais do que uma aula. Mas veja, é importante essa rotina, você ter aquele horário de estudo. Que nem a gente não quer que as crianças tenham horário para fazer a lição de casa. É a mesma coisa, tá? Eu lembro quando eu era criança, em casa, meu pai tinha um horário que ele lia o jornal. E tinha o horário de assistir o jornal na TV. Então era mais ou menos o horário que eu sentava para fazer a minha lição de casa. Então quase que era um horário de estudo. Nunca foi falado dessa maneira, mas era meio que o horário de estudo. Tava todo mundo ocupado ali nas suas leituras, nos seus estudos. A casa ficava mais em silêncio, sabe? Bom, pensem em metas realistas, alcançáveis, semanais para vocês terem. O que? Um curso? Que eu vou assistir uma aula por semana? Metas mensais. Talvez até eu vou lançar um workshop a cada 2 meses. Ou a cada mês. Ou eu vou entrar em contato com uma instituição para ser parceira. Uma vez por mês? Não sei. Metas possíveis. Metas anuais. E é aqui que eu queria entrar. Sabe qual é a minha meta anual? Todos os anos eu faço questão, e há anos que eu bato essa minha meta fácil. Acho que eu já devia até ter mudado, que ao invés de chamar essa meta de anual, eu devia chamar de bimestral. Porque eu vou fácil e no mínimo 4 por ano. Mas assim, no mínimo. O normal é eu em 8 por ano. Congressos. E eu não vou em congresso só para palestrar, senão tava fácil, né? Eu chego lá no meu horário da minha palestra, dou a minha palestra e vou embora. Não, eu aproveito essas oportunidades e assisto palestra de outros colegas. Faço cursos com outros colegas, com outros profissionais. Eu adoro essa postura de estudante que a gente tem que ter para o resto da vida. Isso aqui tem a ver com essa educação continuada, com o seu olho poder continuar brilhando com o aprendizado que você leva quando você está, mesmo quando é lógico, você vai escolher um congresso que tem a ver com a sua área, que vai ter vão ter pessoas, palestrantes, pessoas, enfim, oportunidades para você aprender algo interessante. Então, não é qualquer congresso. Mas, por exemplo, esse Bet Educar. Deixa eu até chamar a atenção de uma coisa que eu não tinha dado conta. O meu nome é Beth, é B-E-T-E, né? Meu apelido. Meu nome é Bernadette. Para quem não sabia, estou contando aí um dos segredos. Mas ninguém me chama assim. Meu apelido, desde pequena, é Beth. E o nome dessa feira também é Beth, só que é B-E-T-T. Com E mudo, não tem E, né? Então é B-E-T-T. Então a Beth estará na Beth Brasil nesta quinta-feira. Eu comecei o nosso encontro falando disso, às 15 horas, no Auditório 1, participando de uma roda de conversa com esse querido doutor Vimer Botura, falando sobre um assunto do interesse de muitos que estão aqui presentes ou estão aqui ouvindo essa gravação, que é educação parental e escola, porque é uma relação de aprendizagem, e a gente vai falar sobre isso. Então, a minha sugestão é, assim que você tiver definido as suas metas, desde o dia, semana, mês, ou bimestral, né, não sei, anual, considere participar de bons congressos. Por que não esse, a Bet Educar, né? Porque isso nos ajuda a
mudar até a nossa postura diante da nossa profissão. E isso nos torna, isso ajuda no nosso desenvolvimento profissional. Por quê? Agora vem a segunda parte do nosso encontro de hoje. Porque também os congressos são uma das melhores oportunidades de networking. É quando você reencontra parceiros antigos, conhece pessoas novas, faz pontes, cria laços, tem conversas. Então é num café com uma pessoa, no almoço com outra, visitando um estande, assistindo uma palestra, fazendo uma pergunta, pegando contato de uma pessoa, adquirindo livros novos. É nessa oportunidade, quando você está num congresso da sua área, do seu interesse, que você fica atento para quais são os próximos passos, sabe? O que vai rolar. Então, fica a dica para quem está em São Paulo de não perder essa oportunidade. No Expo Center Norte tem a grande feira e tem as palestras como essa que eu acabei de mencionar, que não é exatamente uma palestra, é uma mesa redonda, é um painel que nós estaremos lá junto, né? Tem a mediação do Fernando Leal e vai ser essa, não é mediação, talvez não seja a palavra, a moderação desse painel será dele. E o assunto, como eu disse, é educação parental. Porque, gente, quando a gente se arrisca, sabe? Se arrisca de ir num congresso, se arrisca de fazer mais um curso, por que não? Se arrisca de ler um livro que está relacionado com a sua área, mas não é aquele livro que você já leu, ou, enfim, uma coisa relacionada. Você só melhora. Não dá para ir para trás. Quando você investe na sua educação, você só melhora. Porque, veja, essa é uma das vantagens que a educação nos traz. Ninguém rouba o nosso conhecimento. Sabe, às vezes, um negócio não dá certo. Ou por causa de uma parceria, ou por causa de um investimento, ou aquele local. Você pode ter algum prejuízo, profissionalmente falando, né, em determinadas situações. Então, por exemplo, uma pessoa que vende comida, de repente tem algum problema, falta de energia, a comida estraga, você tem um prejuízo, 1000 coisas podem acontecer. Uma coisa que ninguém vai roubar de ninguém, nenhum profissional, é o conhecimento sobre aquele assunto. Por isso que investir na nossa educação nunca é jogar dinheiro fora, é sempre investimento. Então, fica a dica. Poxa, em algum ano, né? Lembra que eu pedi no começo aqui da nossa conversa, da nossa reflexão, não é exatamente uma conversa, né? Dessa reflexão de hoje sobre educação continuada, sobre networking, que nota você se dava, que nota você, né? Como você consegue se autoavaliar, como que você avalia a sua performance. Então a dica que eu dou é: cuide da sua educação continuada. Estudar nunca é demais, só não pode só ficar nos estudos. Então, em paralelo, depois, porque o primeiro passo tem que ser um bom curso. Um curso com uma pessoa experiente, que tenha base teórica sólida, que tenha conhecimento prático, que consiga unir teoria com prática. Porque, infelizmente, o que a gente vê por aí, muita gente só tem a prática, não tem a teoria, ou só tem a teoria, não tem a prática, e a gente está falando disso, tá? Porque nós precisamos saber, os pais e mães não precisam necessariamente saber qual é a pesquisa, que ano, que página está, e talvez nem nós também, se você não tem essa veia acadêmica como eu tenho, talvez você não precise, não queira essa informação. Mas você precisa de um resumo das pesquisas, de um resumo das teorias, e ter clareza desses conceitos e, atenção, aplicá-los. Porque não adianta ter um conhecimento maravilhoso, um certificado ótimo, lindo, maravilhoso, que você tem lá, que você recebeu do MEC, que você recebeu da Positive Discipline Association, da PDA, se você não coloca em prática. Como que você vai ensinar algo que você não está colocando em prática, né? E é por isso que até
Algumas pessoas desistem de ser educadores parentais, porque aí fica com aquele outro mito de, eu não sou uma mãe perfeita, eu não sou um pai perfeito, eu não posso ser educador parental. Isso também não existe, tá? Se você esperar o dia de ser um pai e mãe perfeito, você nunca vai poder mesmo trabalhar com isso. Como se professores que trabalham com educação todos os dias fossem pessoas perfeitas. Como se, enfim, nenhum profissionais da saúde fossem pessoas perfeitas. Não existe, a gente vai cometer erros. Mas a boa notícia é que se você for uma pessoa pesquisadora, uma pessoa reflexiva, uma pessoa que teve uma base sólida num bom curso, disposto ou disposta a planejar, né, ter metas realistas, alcançáveis para estudo, para sua educação continuada, participando de congresso, lendo livros, fazendo cursos, né, definindo, enfim, quais são as prioridades da sua vida, tanto pessoal quanto profissional, que riscos você topa, né, e a gente sempre pode aprender com os nossos erros, inclusive. Aliás, eu acho que a gente aprende mais com os nossos erros do que com os nossos acertos, porque os nossos acertos a gente fica naquela ilusão de que, já tô ótimo, já não preciso mais. E quando a gente erra, a gente fala, opa, peraí, tá vendo? Eu nem tinha percebido, mas isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui não tá tão legal. Então, para isso, a gente precisa também administrar o estresse, cuidar da gente, né? Então, fica a dica de cuidar da sua educação continuada com baby steps, sabe? Passos pequenininhos, vai devagar. Essas metas realistas, alcançáveis. Mandem perguntas, comentários, sugestões, reclamações, pedidos, adoro. Isso, inclusive, pode me inspirar a ser o nosso próximo tema da próxima segunda-feira. E para o pessoal que é da PDA, que é afiliado, porque quem faz os cursos ganha 1 ano de afiliação gratuita. Então, o pessoal que fez no último ano é automaticamente afiliado à PDA, tá? E vocês sabem, 1000 benefícios, dentre eles o Clube do Livro, a mentoria, que é essa que vai ter daqui a pouquinho mesmo. Deixa eu lá me despedir de vocês para me organizar, que vai ser um tema bem interessante que eu vou conversar com eles. Beijos, até. Tchau, pessoal.